Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos estudar eletrodos de referência e seu uso na potenciometria. Eletrodos de referência. O que são eletrodos de referência? Bem, nós já estudamos o eletrodo padrão de hidrogênio. E todas as medidas que nós encontramos na literatura de potenciais de redução ou de oxidação, que é menos comum, são referidos ao eletrodo padrão de hidrogênio. Porém, nas medidas diárias do laboratório, é difícil de construir aquele hidrogênio borbulhando, como é que vocês viram. Ele não é muito estável, então nós utilizamos outros eletrodos. Se você já mediu o pH, você já colocou um trequinho de vidro dentro da solução, aquilo é um eletrodo de referência. Habitualmente, utilizamos eletrodos de calomelano, por exemplo, que tem como a substância que sofre redução o calomelano, que vem a ser o cloreto de mercúrio 1, que tem uma fórmula estranha, porque NaCl, um composto único, tem a fórmula mínima, NaCl, ninguém fala Na2Cl2. Porque no caso do cloreto de mercúrio 1, nós escrevemos a fórmula assim? Porque o cátion mercúrio 1 é esquisito. Ele é formado por dois átomos de mercúrio ligados por uma ligação covalente, e esses dois átomos têm carga 2+. É como se cada átomo de mercúrio tivesse carga mais 1. Por isso a fórmula é Hg2Cl2. O nome é calomelano, o nome usual. Esse calomelano fica junto com mercúrio e cloreto de potássio numa pasta. Aqui a gente tem um orifício com o qual ele se comunica com a solução saturada de cloreto de potássio com corpo de fundo. Então tem cristais lá dentro. E um material poroso, geralmente porcelana, com o qual ele vai se comunicar com a solução, cujo potencial será medido. O cloreto de mercúrio 1, então, recebe elétrons, sofre redução, transformando-se em mercúrio líquido, e ânions cloreto, com potencial de redução igual a 0,244 volts. Outro eletrodo muito utilizado trata-se do eletrodo de cloreto de prata, que é formado por um fio de cobre revestido de cloreto de prata, dentro de uma solução saturada de cloreto de potássio e saturada de cloreto de prata. E também com material poroso aqui, com uma membrana que permita a passagem dos íons com a solução a ser medida. O potencial de redução do cloreto de prata é 0,197 volts. O eletrodo de referência é metade de uma pilha. A outra metade da pilha, que os químicos chamam de semicelas, a outra metade da pilha é a solução a ser medida. Seja, por exemplo, medir a concentração de cátions cobre de uma solução. Eu estou utilizando um eletrodo de cloreto de prata e um fio de cobre. A fórmula que nós encontramos nos livros é que o potencial de célula é o potencial padrão de hidrogênio menos o potencial do eletrodo de referência. Peraí, tio Milho, menos? Até aqui você calculava a força eletromotriz da pilha somando. Sim, eu somava o de redução com o de oxidação. Mas aqui essa fórmula é feita para simplificar, é tudo de redução. Então esse menos equivale a inverter um deles. O cobre tem potencial de redução em relação ao hidrogênio igual a 0,34 volts. Este componente da equação eu substituo pela equação de Nernst, porque a concentração não é 1 mol por litro. Coloco o valor do eletrodo de referência, 0,197 volts para um eletrodo de cloreto de prata. A DDP medida é 0,115 volts, é substituído aqui e eu só tenho uma incógnita. Passo esses fatores para a esquerda. O sinal de menos vai desaparecer, eu vou dividir este fator. E eu substituir log de 1 sobre concentração de cátion cobre 2 por menos log da concentração de cobre 2.
devido a essa propriedade matemática dos logaritmos, que logaritmo de 1 sobre x é menos log de x. Pega o x, leva para cima elevado a menos 1, pega o menos 1, passa aqui para frente. Portanto, a concentração de cobre 2 é 10 elevado a menos 0,946, ou 0,11 mol por litro. Ocorre que essa medida não é muito exata. Mesmo que a gente coloque, como em alguns livros, o chamado potencial de membrana, porque aparece uma pequena diferença de potencial aqui neste componente devido à concentração de íons de um lado e do outro do elemento poroso, mesmo assim não é muito correta, é mais uma estimativa da medida, porque na eletroquímica, mais do que qualquer outra área da química, é importante o conceito de atividade. Não sei se alguém já falou para vocês, se não falou eu vou falar, tem que conhecer o conceito de atividade. Pelo menos ter ideia do conceito de atividade. Vamos imaginar o HCl, o cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, ionizando-se em H+, mais Cl-, ou H3O+, mais Cl-. Se eu tiver, por exemplo, concentração 0,1 mol por litro, ela se dissocia. Nós imaginamos que a dissociação é completa, porque a reação inversa é desconsiderável, e vai dar 0,1 mol por litro de H+, e 0,1 mol por litro de Cl-. Mas não é bem assim. Em muitos métodos, a gente não consegue encontrar essas concentrações de 0,1 mol por litro. Por quê? Nesta solução, por exemplo, o grau de ionização, habitualmente representado pela letra gama, é 0,9, que significa que apenas 90% desse 0,1 mol por litro de ambos os íons está presente. É como se 10% desse cátion H+, ou desse cloreto, estivesse escondido. Mas escondido onde, tio Milho? Ligado a íons envolvidos por moléculas do solvente e da água, no caso. Em nem todos os experimentos ele aparece. Então a atividade é a chamada concentração efetiva ou real. Ela é a concentração em mol por litro vezes o coeficiente de atividade, este gama, que dá 0,09, veja, 90% do esperado. Além disso, o coeficiente de atividade tem unidades inversas da concentração em mol por litro, é litro por mol. Então, quando você encontra atividade, corta mol com mol, corta litro com litro, de forma que a atividade é uma grandeza adimensional, não tem unidade. A atividade varia com uma série de fatores, temperatura, por exemplo, mas o fator que mais influi na atividade é a concentração. Quanto menor é a concentração em mol por litro, maior é a atividade. Isto é, se eu pegasse essa solução de HCl, por exemplo, 0,001 mol por litro, eu não teria um coeficiente de atividade 0,9. Eu teria um coeficiente de atividade 0,99 ou algo muito próximo de 1. Então, a atividade se igualaria à concentração em mol por litro. Veja uma coisa interessante. Vamos pegar aqui um ácido fraco como o HCN, o cianeto de hidrogênio ou ácido cianídrico. Nós escrevemos a expressão da constante de equilíbrio, chamada Ka, Ki. E se nós formos analisar as unidades, o que nós teríamos? Concentração em mol por litro vezes concentração em mol por litro dividido por concentração em mol por litro. Corta mol por litro com mol por litro e a constante teria a unidade de mol por litro. A constante de equilíbrio teria unidade variada, porque depende da expressão que você usa. Seria a única grandeza de toda a ciência cuja unidade varia. A força é sempre Newton. Não é? Aceleração é metro por segundo ao quadrado, ou sempre espaço por tempo ao quadrado. Será que é mol a menos por litro mesmo? Não. Porque, na verdade, quando você calcula a constante de equilíbrio, o que se coloca aqui são as atividades. Mas, na maior parte dos casos, nós consideramos o coeficiente de atividade igual a 1 e, portanto, a atividade igual
a molaridade, mas sem unidades. Por isso que constante de equilíbrio não tem unidade. Isso mesmo, Milito. A constante de equilíbrio não tem unidades porque rigorosamente nós colocaremos as atividades e não as concentrações em mol por litro. E na maior parte dos casos podemos considerar a concentração em mol por litro negligenciando a atividade. Veja, por exemplo, se eu estivesse medindo a concentração do cloreto utilizando prata, um método que nós já utilizamos. Joga nitrato de prata nessa solução, precipitando o cloreto de prata. Ora, mesmo que eu tivesse, por exemplo, 90% desta concentração, 0,1 mol por litro, isto é, 0,09 mol por litro, à medida em que se forma o precipitado, vai retirando o cloreto. E cada vez que retira o cloreto, diminui a molaridade e aumenta a atividade. Portanto, vai formar mais cloreto. E assim sucessivamente até reagir tudo, né? Ou praticamente tudo, porque a gente sabe que substância insolúvel sempre dissolve um pouquinho, mas isso pode ser calculado pelo KPS. Então, em muitos casos, ou na maior parte dos casos, a gente negligencia o grau de atividade e a atividade, considerando a atividade igual à molaridade. Uma forma de se contornar os problemas experimentais nessas medidas potenciométricas e em muitas outras é se fazer as curvas de calibração. Por exemplo, aqui foi tomada uma solução de cátion cálcio em diluições crescentes. E para cada uma dessas soluções se mediram os potenciais de semicela, os potenciais de redução do cátion cálcio. Bem, agora nós podemos jogar num gráfico, mas tem um problema, viu, gente? Se você jogar no gráfico 1 vezes 10 a menos 2, imagina que você colocou aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 2. Observe que este número é 1000 vezes menor. Eu teria que fazer 1000 divisões. Ah, tio Milho, então pega esse 1 vezes 10 a menos 5 e considera uma unidade. Sim, o fim no gráfico vai ser 1000 vezes maior para a direita. Você tem que ir colando o papel até o barro vizinho para fazer. Para se evitar isso, pode-se fazer um gráfico em função do logaritmo das concentrações. Então veja aqui, eu vou tirando os logaritmos das concentrações e faço um gráfico dos potenciais em função desses logaritmos, obtendo uma reta. Como são dados experimentais, não estão exatamente na mesma reta, a gente traça uma reta média, deixando os pontinhos um pouco para baixo, os pontinhos um pouco para cima. Antigamente, hoje em dia, acho que ainda se encontra o chamado papel semilog, que é um papel milimetrado que já vem com uma parte logarítmica, para não ter que calcular o logaritmo. Mas tudo isso, gente, é lá da época do tio Milho. Porque hoje em dia, em qualquer calculadora científica, tem umas que você baixa em celular, usando o GeoGebra, por exemplo, que nós temos no nosso portal do Moodle. Você joga esses dados, ele constrói o gráfico, já constrói essa reta média utilizando o método da regressão linear e te dá, inclusive, a equação matemática dessa reta. Então, antigamente você pegava, fazia uma medida, imagina que a medida era menos 0,058 volts, jogava no gráfico, fazia a leitura no eixo da abscissa, digamos, menos 2,7, que seria o log da concentração de H+. A concentração de H+, seria 10 elevado a menos 2,7 ou aproximadamente 2,10 a menos 3 mol por litro. Hoje em dia eu boto na calculadora, ela pode desenhar, mas ela já me dá a equação da reta. Observe que é uma equação da reta. Y é igual a AX mais B, onde X é log da concentração do cálcio. Se a minha medida era menos 0,058 volts,
É só colocar lá e calcular a concentração do cálcio, agora com maior precisão, 1,57 vezes 10 a menos 3. E como você fez a curva de calibração, qualquer erro pode ser devido à atividade ou alguns outros íons presentes que interferiram, já foram considerados, porque a curva de calibração é experimental, feita nas mesmas condições da medida que você quer realizar. Ficamos por aqui hoje, gente. Um abraço a todos e cuidem-se.